Pessoal, bom dia. Eu sou Marcelo Cavalheiro, gestor da Safari. Vou começar falando aqui no nosso call mensal, depois passo para o Elson, nosso sócio, estrategista. Ele vai falar de cenários, enfim, como a gente faz todo o nosso call. Vou falar um pouco do mês de maio, né? Aquela máxima do sell in May and go away, acho que não funcionou dessa vez, né? Tivemos um fluxo muito grande de investimento estrangeiro na bolsa, acho que ajudou, né? Ajudou o câmbio, ajudou o mercado de ações. A gente teve um pouco mais de 30 bilhões de reais de fluxo positivo neste ano de estrangeiros e um pouco mais de 12 bilhões de reais é, nesse mês de maio. Então isso aí foi um ponto, acho que relevante, né? E que ajudou o mercado. Acho que outro ponto, né, que a gente teve foi a gente vinha de um processo de arrefecimento da pandemia, que acabou né, piorando um pouquinho aí na margem. Eu não vou falar muito sobre isso, só vou passar aqui rapidamente, o Elson vai explorar melhor esse ponto. Mas a gente teve esse arrefecimento que ajudou bastante na recuperação da atividade, né? Acho que as reaberturas aí de reabertura da economia ajudou muito esses segmentos que estavam fechados, em especial varejo e também serviços, né? A gente assim tem tido um avanço, né, na vacinação, também vai ser uma coisa que o Elcio vai comentar muito mais a fundo, mas assim, a gente vai ver avanços muito maiores daqui por diante, né, desse mês de junho para frente. Então, assim, é um ponto que faz que a gente esteja otimista com o mercado, né? Continuemos otimistas, mesmo depois dessa andada do mês passado. Acho que outros pontos aqui interessantes, né? Acho que também o Elcio vai passar por isso. Parte de reformas, assim, acho que as coisas andaram um pouco, mas não é daí que a gente tira o otimismo para esse ano, né? Acho que nós temos uma recuperação cíclica forte. E outro ponto, investimentos e privatizações, né? Um negócio ainda muito, né, que anda devagar. Investimentos a gente tem visto recuperar um pouco. A gente tem visto também a parte de infraestrutura andar, né? Leilões de portos, aeroportos, vamos ter rodovias agora nesse segundo semestre. Então, também é um outro ponto importante. E tem privatização, né, que é chamada aqui com outro nome, né, de capitalização da Eletrobras. Se fica mais fácil privatizar assim, vamos com capitalização. Então, vamos chamar de capitalização, que acho que o efeito é muito parecido. Então, assim, esse é um pouco do pano de fundo, né, que a gente teve para esse mês passado e que a gente tem daqui para frente. O que a gente acha, né, em relação a setores, né? Eu vou falar um pouco de posicionamento aqui, depois eu vou falar da performance do mês de maio, tá? Dado que a gente tem essa reabertura e tem assim, acho que dois pontos de leitura para isso, né? Primeiro é que é evidente que com lojas fechadas todo mundo vende menos, porque vende online, vende pelo WhatsApp, mas não é igual a pessoa ir à loja, né? Isso vale muito mais para esses setores de vestuário, para o setor de vestuário e calçados principalmente, né? Ainda que, por exemplo, a Arezzo tenha saído muito bem o ano passado, mas o vestuário é mais difícil ainda. Então a gente viu performances que não foram tão boas, né? E aí a gente pode falar de todas, né? De Renner, de C&A, enfim, de Hering. Então, todas essas empresas não tiveram performances muito boas, à exceção de algumas que já estavam um pouco mais ligadas no online, como eu falei, o caso da Arezzo, e tem também o caso do Grupo Soma, que acabou sobressaindo, né, nesse cenário de pandemia. Então, assim, dito isso, acho que você tem uma alavanca muito poderosa, que é a reabertura, e que não está precificada, né? As ações ainda estão longe de precificar. Precificaram parte disso, mas ainda tem muita coisa para ir para o preço. Primeiro ponto. O segundo ponto, que é uma coisa que a gente discute muito aqui na Safari, é um negócio que a gente não sabe, né? É muito difícil a gente aferir, que é a participação de mercado desses caras que são organizados, né? Que são listados em bolsa, né? Que são formais.
Então, certamente você teve uma destruição muito grande de negócios no Brasil nessa pandemia toda, o que, evidente, não é uma coisa boa. Agora, isso aconteceu e qual que é o reflexo? Essas empresas formalizadas e que têm mais acesso à tecnologia, né? E, enfim, a melhores práticas de trabalho, e várias coisas que a gente pode enumerar aqui, acabam por ter vantagens, né, nesse novo cenário de competição, vamos dizer, um pouco mais tranquila para elas. Então, esse é outro alavanca que a gente não consegue mencionar, mas a gente acha que é relevante também aqui, principalmente para esse segundo semestre, né, junho e o segundo semestre, a gente acha que vão ser muito fortes para esses segmentos. É claro que depende muito da velocidade de vacinação, né? Isso aí o Elson depois vai comentar, mas a gente está otimista quanto a isso também, que a gente naquela ponte aí de vacinação para não cair numa terceira onda forte, né? E se a gente olhar a segunda onda, pegou muito menos atividade do que a primeira onda. Acho que outro ponto que é interessante também é a parte da alimentação, né? E a alimentação aqui empurrada também pela inflação, em parte, né? A inflação ajuda as vendas do segmento da alimentação. Talvez tenha um reflexo lá na frente, que é, né, a perda de renda faz que você não consiga mais comprar tanta coisa, mas nesse primeiro momento acabou ajudando. E até um comentário da carta que a gente está terminando de escrever, que eu acho que até eu falei no call passado, que a gente tem a figura dos atacarejos, né, que eu estou chamando do Brasil que deu errado, né, o Brasil que não cresce há 10 anos, acaba empurrando as pessoas para um formato de preços mais baixos que é o atacarejo. Então, o atacarejo, ele se beneficia disso aí, né, no fim das contas. Então, mesmo que a gente tenha um cenário em que o setor de alimentos não performe tão bem lá mais para frente, mas esse segmento de atacarejo que atende renda mais baixa e pequenos negócios, né, o desempregado, né, eventualmente vai procurar montar qualquer pequeno negócio, uma venda, um carrinho de cachorro quente, de hambúrguer, ele vai ser um cliente desses atacarejos. Igrejas, né, que é um negócio que nunca fala, né, disso, mas igreja é um comprador de atacarejo também, é um negócio relevante, né, para os atacarejos. A gente nunca lembra, né, que as igrejas compram café, compram copinho, compram um monte de coisa ali para comer, enfim. Então tem alguns segmentos aí que vão passar a ter atividades presenciais e que também vão performar melhor. Acho que a outra parte é em serviços/consumo. E aqui entra a parte de viagens, né, companhias aéreas, mas especialmente viagens, né? Aqui nós estamos falando da única empresa de viagens da Bolsa, que é a CVC, e que a gente já falou, que nós gostamos, que a gente tem algum tempo e que a gente acha que ainda tem um upside muito grande pela frente, né? Tem muita coisa para ser feita ali, muita coisa para ser capturada, né? Do que já vem sendo feito, e coisas novas entrando daqui para frente também. Então, assim, CVC para a gente acho que é um dos objetos, né, de desejo de qualquer pessoa hoje é sair de casa e viajar para algum lugar, seja de carro, de avião, né, no Brasil, no exterior, enfim. Mas é um negócio que vai crescer não só esse ano, mas ano que vem também. E outra coisa que se encaixa bem aí são locadores de veículos, né? Primeiro pela parte de turismo, depois pela parte de negócios, né? Além das companhias aéreas, né, que eu já falei aqui muito rápido também. Mas locadoras acho que tem isso, tem agora o desafio de frotas, né? As montadoras estão com poucos carros para entregar, né? Menos do que as locadoras gostariam, então dá uma desacelerada no crescimento, mas ali um pouco mais adiante nós vamos ter de novo um ritmo de crescimento muito forte. E aí não só de terceirização de empresas, né? Que é a parte de frotas, né? O GTF, né, gestão e terceirização de frotas, mas do rent-a-car também. O rent-a-car você tem, né, não só locação de um dia ou de um fim de semana para viagem, mas essas locações anuais ou bianuais que tem acontecido agora. Então, acho que esse é um mercado que vai ser dividido entre locadoras, concessionárias, montadoras, mas tem espaço para todo mundo e a gente acha que as locadoras têm capacidade de capturar um pedaço grande desse mercado.
Acho que depois o setor, né, um setor que aí já não é mais de abertura, mas é de commodities. Então a gente tem uma posição aqui. Eu vou depois falar um pouco do tamanho de posições. Commodities, eu acho que assim, um setor que andou na frente. Agora acho que está em parte servindo de funding para os setores domésticos. Eu acho que até com uma certa razão. Mas a gente vai continuar a demanda forte por commodities, não só da China, mas agora dos Estados Unidos e Europa também recuperando a atividade econômica, né? Estados Unidos já vem recuperando e Europa acho que entra num pace um pouco mais rápido daqui para frente também. Está com a vacinação atrasada em relação aos Estados Unidos, né? Fora o Reino Unido, mas adiantado em relação a gente. Então, provavelmente nós temos uma recuperação que está muito próxima de acontecer já. E Estados Unidos, né, passa a ser o motor dessa recuperação, passa a ser na verdade, o delta de consumo vem dos Estados Unidos e não da China, né, daqui para frente. Então, o mercado de aço continua muito forte, o mercado de minério, a China está se debatendo aí para não aceitar esses aumentos novos, mas temos um problema de produção, então a gente acha que os aumentos vão continuar a acontecer, ou o preço fica parado, mas aí é uma geração de caixa incrível, né, das empresas Vale ou mesmo das siderúrgicas. Acho que o caso um pouco diferente é o petróleo, né, que tem uma oferta mais controlada aí pela OPEP, né? Então a gente acha que assim tem uma recuperação muito forte de demanda daqui para frente. Então o petróleo já bateu os $70 e provavelmente fique por aí também. A gente gosta de Petrobras, ainda que tenha os problemas com, né, precificação e aumentos. Acho que talvez a mensagem ali é que os aumentos têm que ser um pouco mais espaçados e não, né, conforme o petróleo aumenta lá fora, já aumenta o preço aqui. Então, assim, eu não entendi uma mensagem de não vamos mais seguir paridade internacional, mas vamos seguir, mas com um certo espaçamento nos aumentos de preço. Eu acho que isso aí não tem problema, desde que seja bem comunicado com o mercado. Então, passando agora para as posições que a gente tem, maior posição do fundo hoje, na verdade são posições parecidas, hoje, varejo e commodities, né, com cerca de 33%, 34% cada uma delas. Commodities tem um pedaço que é em derivativos, tá, de uma das empresas. Tem uma posição assim, dito isso, tem uma posição grande em Vale, tem uma posição em Gerdau, Petrobras e Usiminas também. Então isso aí dá 33% de exposição no fundo. Varejo tem outros 33%, né? Eu comentei de algumas posições que a gente gosta, né? Arezzo, gostamos de Renner, a gente passou a ter uma posição também em Soma, Hering. A gente acha que esse deal é muito interessante para o grupo, para os dois, né? Para o Soma e para a Hering. E, assim, quando a gente olha para frente, né, mesmo olhando sem sinergia, só somando as duas empresas, já é o varejista possivelmente o mais barato da Bolsa, né? Então, assim, a aquisição, né, alguns disseram que foi cara, mas quando a gente olha por esse lado, que são empresas que geram resultados, geram caixa, né, geram lucro, pagam dividendo, a gente acha que é das mais baratas e tem que ter um repricing impressionante, né, assim que o CAD, né, se o CAD autorizar essa operação, que eu acho que não tem por que não autorizar, a gente tem sinergias que o Grupo Soma está mapeando e vai divulgar logo, são muito grandes, né, pelo que a gente viu, o que já saiu no que é público aí, o que não é público a gente não sabe, mas do que já saiu, assim, é muito grande. A gente acha que, assim, tem espaço para ter assim, tem um upside impressionante ainda. Talvez o maior upside aqui no varejo hoje seja do Grupo Soma Hering. Então, assim, a gente está muito convicto disso. E depois tem posição em Renner, posição em Açaí, enfim, mais ou menos parecido com o que a gente tinha já o mês passado. Depois, com 25% da carteira, nós temos bancos e seguros. A gente já falou aqui várias vezes, é uma posição muito antiga do fundo BPAC, uma posição grande ainda. E depois tem Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, né, maior em Bradesco e Itaú. A gente acha que até a divulgação do PIB ontem corrobora essa nossa tese de banco. A gente acha que vai ter reversão de provisões, né?
vai ter crescimento maior de carteira de crédito. Acho que os bancos estão assim, parcimoniosos em dar um guidance um pouco mais forte em relação a isso, mas a gente acha que tem um crescimento importante para vir pela frente. E acho que o mercado não está considerando isso. Os bancos são, de fato, muito baratos quando a gente olha historicamente. E, assim, tem os desafios aí das fintechs, a gente também comentou isso aí bastante em outros calls aqui. Mas, assim, o ponto é, né, fintechs, elas têm que chegar num ponto de dar resultado e, provavelmente, quando elas crescerem mais, vão entrar na regulação parecida com os bancos. Então, acho que aí fica mais custoso, né, para ser um player relevante. Então, a gente tem que ver essa transição, se elas conseguem fazer. Os bancões estão investindo muito em digitalização, né, em melhoria na jornada do cliente. Acho que tudo isso aí já vem há algum tempo e acho que estão fazendo bem, reduzindo custos, fechando agência, enfim. Acho que é um tema que a gente gosta bastante. Acho que o mercado ainda tá under, né? Não está bem comprado nos bancos. Então, a gente acha que vem um fluxo bastante grande para isso também. Depois, passando para consumo, né, barra serviços, aí 14% da carteira. CVC e Localiza são as maiores posições, que são as duas que eu comentei aqui. E aqui, assim, a gente tem muito conforto em carregar as duas, né? Localiza, acho que é o cara que, assim, ao longo do tempo, melhor executou essa estratégia no segmento de locação de veículos. Locamérica é uma empresa, assim, muito boa, né? Hoje opera com desconto para o deal, mas eventualmente pode ter alguma objeção do CAD em algum ponto e ter um desconto aí no final das contas, né? Nessa precificação do deal. Mas ainda assim a gente assim está muito confortável em carregar a Localiza e uma posição pequena de Locamérica também. Tem uma posição em saúde, 8% do PL. A principal aqui disparada é Redditor. A Redditor fez aumento de capital agora. Eu acho que talvez tenha tem várias aquisições pela frente, várias que já foram feitas, né? Acho que tem também um potencial imenso aí. E é uma posição que a gente gosta também para o ano que vem, né, que é um pouco mais desafiador. Então, provavelmente é uma posição que aumente, não só a Redditor, mas outras aí do segmento de saúde que a gente tem olhado. Por fim, acho que vale comentar uma participação de incorporadoras de 6% do PL, quase metade em Cyrela. Aqui é uma posição um pouco mais de trading até do fundo. A gente acha que tem uma recuperação cíclica aqui, esses papéis de fato estão baratos. Acho que a recuperação também vai passar por aqui. E mais coisa para vender, não é uma posição que vai ser muito maior do que isso na carteira. Tá? E acho que depois acho que vale comentar que é uma posição em CCR, que a gente comprou há algum tempo, nós gostamos, achamos que o acordo com o Estado de São Paulo está para ser assinado. Acho que tem um upside importante aí. A CCR pôs alguns projetos para dentro e tem outras coisas até o fim do ano também. Então, tem coisa importante para acontecer. Então, acho que é isso. Em relação à exposição líquida e bruta, o fundo está com 100% comprado hoje. Exposição bruta de 180% do PL. E aqui muito porque tem vários pares aí no fundo, né, que eu não vou detalhar aqui quais são, mas, assim, desses 80% de acima do net long, tem pelo menos 40 pontos que são de long short de papéis, de single names. O resto é carteira contra índice. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu só vou falar um pouco aqui do P&L do mês. O fundo subiu 3,1% no mês de maio, né? Acumulou 5,5%, né? Depende muito do fundo, né? Mas estou falando aqui do FIC de FIM, acumulou 5,5% no ano, e dessa contribuição do mês de maio, né, dos 3,1%, grande parte veio do varejo, 2,6 pontos percentuais. Depois, uma parte importante também bancos e seguros, com 2,3%. E perda aqui em consumo, né, com algumas posições, principalmente, por exemplo, Duratex, uma posição que era uma posição long, tinha subido muito e caiu um pouco, então devolveu um pedaço do que a gente tinha ganhado.
uma perda nessa posição vendida em índice, né, que é o que eu falei que a gente carrega um short em índice para ter essa posição gross maior, né, posição bruta maior, e uma perda na carteira de commodities, né, principalmente na posição em Usiminas. Acho que é isso aqui da minha parte. Eu vou passar para o Elcio e volto aqui para as perguntas aí no final. Legal. Oi, pessoal, bom dia. Então, vocês viram aí, a gente está seguimos comprado, né? Um pouquinho de alavancagem agora, com um pouco mais de exposição em commodities via essa estrutura de opções. Ainda, assim, não é um breakdown muito diferente do mês passado. Tem perto de 1/3 aí de exposição em commodities. O resto é basicamente cases domésticos. A gente tem muito pouco tech, a gente tem muito pouco defensivo. A gente está, na verdade, apostando na recuperação do ciclo, que eu acho que é uma coisa que está vindo, tá? Deixa eu tentar falar, então, rapidamente. Eu vou tentar gastar um pouco mais de tempo para falar da recuperação do ciclo, que eu acho que é a grande boleta que tá na mesa ainda. Mas, assim, só para falar rapidamente do ponto de vista global, não tem muita novidade. Treasuries ainda baratas, tem um processo de abertura aqui que é gradual, juro real no mundo inteiro muito baixo, tem um processo aqui de perda de valor do dólar. Essa é uma leitura importante, porque o mercado está saindo um pouco do crescimento só US, tá? Começo desse ano, principalmente a partir de fevereiro até abril, era um trade muito de crescimento dos Estados Unidos. Hoje, você sabe que esse negócio está espalhando muito forte para a Europa. A gente tem um pouco de exposição em Europa, aí via ETF, Eurostoxx. E com mais oferta de vacinação, vou falar um pouco para frente sobre isso, esse troço vai se espalhando para emergentes também. Então, uma disseminação, um pouco mais de crescimento global, acho que é uma coisa importante, tá? Vai ser um ótimo importante para os próximos meses. Outra coisa que é relevante, que foi bem relevante no price action do mês, foi a queda de commodities. Commodities vieram, assim, março, abril, explodindo. Maio muito fortes também. E aí foi um pouco, a realização foi muito pela maneira como o governo chinês foi tentando convencer o mercado de que não ia permitir exageros, tá? Bom, a China é super controlada, lá realmente é o grande motor de demanda de commodities, mas hoje, olhando para frente, acho que os drivers não estão tanto na China. Ela consegue, né, ela é super controlada, então pega o telefone, liga para algumas tradings, liga para algumas estatais, que consegue tirar um pouco da espuma do mercado, tem bastante varejo lá também, então o mercado diminui um pouco esse ímpeto, né? Estava até um pouco perigoso, porque era muito unidirecional, mas não dá para fazer muito mais. Hoje a dinâmica, claro, depende muito de China, mas quando você olha para a projeção, a China é mais ou menos de lado, assim, ela vai continuar crescendo nesses próximos meses, mas não é que ela está acelerando, pelo contrário, mais para o final do ano a gente vai ver uma desaceleração, aí sim talvez a gente veja um esgotamento um pouco maior nesse trade de commodities, tá? Mas por enquanto ainda é uma história de aceleração que vem US muito forte agora, a Europa está acelerando ao longo desse trimestre próximo, e ao longo do segundo semestre a gente vai ver alguns emergentes também acelerando bem. A história de commodities reflete um pouco isso, de uma maneira talvez está um pouco mais espalhada, eu diria, do ponto de vista de perspectiva, tá? Então, pega oferta ainda muito restrita, muitas commodities, eu acho que ainda é uma história positiva, tá? Talvez não com o mesmo pace que a gente viu em fevereiro, março, abril, mas ainda uma história positiva. Eu não vejo muito como os chineses consigam destruir isso sem destruir crescimento do lado deles. Não vão destruir o crescimento do lado deles, tá? A gente tem que ainda tem um tanto para ir para preço. Faz sentido ter posição, então só para justificar porque a gente continua com posição, aproveitamos essa queda aí até para comprar um pouquinho mais, tá? Fizemos essa estrutura exatamente nesse momento aí de opções. Quando a gente olha para o doméstico, aí sim, acho que a grande história, vamos gastar um pouco mais de tempo aqui nisso,
que é história? Assim, vocês já ouviram eu contar essa história aqui algumas vezes, assim, a gente gosta, acho que está para trás, já desde do último TRI do ano passado, a gente tem posições domésticas relevantes no fundo. A gente ficou muito para trás, mas por que a gente tem carregado posições relevantes para isso? Porque a gente sabe que tem uma história aqui que às vezes atrasa um pouco, tem lá seus percalços, mas tem uma história de vacinação, né? A partir do momento que você sabe que a vacina está aí, a gente pode atrasar um pouco mais, um pouco menos, mas assim, tem uma história de vacinação que dá meio que uma transversalidade nisso, te conta um final, que é uma volta gradual à normalização. É difícil acertar o mês. Agora a gente tem um pouco mais de segurança, talvez, mas assim, é uma volta de normalização. Esse é o grande trade, eu acho, que está na mesa. Já foi para a US, está indo para a Europa, para a Ásia. Teve muito pouco efeito de lockdown nas economias, né? Eles conseguiram controlar a pandemia em boa parte da Ásia sem muita vacina. Mas é um negócio que é muito relevante aqui para o Brasil. Tá? O Brasil hoje, até estou escrevendo sobre isso, provavelmente é o país que é mais dependente disso, porque a gente de vacina para o ciclo se completar. Porque a gente, além de não ter sabido controlar a pandemia, a gente nunca fez teste, a gente nunca fez tracing, não, nada disso. A gente tem esse negacionismo todo aí que vai dando sinais contraditórios para a população. A gente ainda é um país muito pobre, uma economia muito informal, a gente não consegue fazer lockdowns muito grandes. A gente, assim, tem uma pandemia convivendo com a gente, fazendo picos em alguns momentos. Pega isso, pega o fiscal deturpado, o frágil que a gente não consegue usar o fiscal para fazer a transição. Esse é o problema, por exemplo, desse ano. Então, a gente acabou nessa combinação de fiscal ruim com dificuldades ou incompetência nossa de controlar a pandemia, a gente fica muito vulnerável e muito dependente de vacina. A vacina que vira a chave aqui. Só com vacina a gente consegue normalizar as atividades, consegue dar perspectiva de crescimento e aí tira, pelo menos no curto prazo, o risco fiscal. Tá? É isso que acho que o mercado começou a precificar ao longo do mês passado e vai ter mais pernas aqui para frente. Acho que tem um rally bom ainda para isso. Por que a gente acha isso? Então, vamos olhar um pouco para os números. Do ponto de vista de vacinação, apesar de a gente pode questionar, e com razão, o ritmo, principalmente no início, mas desde a segunda quinzena de março, a gente acelerou. Quer dizer, a gente começou lá com 100, 200 mil de primeiras doses dia, a gente tem mantido alguma coisa perto de 500, tivemos momentos lá de 600, 700, voltamos para 500 de novo, agora estamos subindo de novo para 600, 700 mil doses dia. Assim, acho que tem uma diferença assim, entre o que a gente gostaria e o efeito do que está sendo entregue. É óbvio que a gente gostaria muito mais. Mas o que está sendo entregue para um país que tem uma população jovem é relevante. Lembrando, a gente tem 14% só da população acima de 60 anos. E a característica da pandemia é essa população que faz muito mais acesso ao sistema hospitalar. Tá? Hoje, com o que a gente já vacinou, a gente já tem mais de 80% de... Se você pegar toda a população de 60 plus, 85% já está vacinado, está em primeira dose. Nesse range aí de 60 a 70 anos, que é bastante crítico, estamos com mais ou menos 80, 82% já vacinado. Tá? Isso começa a fazer efeito do ponto de vista de hospitalização. Tem duas coisas acontecendo aqui, quando a gente olha para a hospitalização. Marcelo mencionou isso, os dados assim, a hospitalização caiu ao longo do mês de maio, mas chegamos no final de maio aqui com sinais já um pouco estranhos, ela estabilizando e começando a crescer em um outro lugar. Tá? Mas quando a gente olha para a abertura disso por idade, o que a gente percebe? A gente percebe que para as idades abaixo de 60 anos, a hospitalização realmente está crescendo, mas para aquela parcela que está vacinada,
hospitalização vem caindo, já caiu muito de 80 acima de 80 anos, entre 70 e 80 a hospitalização vem desabando e começou a impactar agora com mais força a população entre 60 e 70 anos, tá? A gente fez um exercício aqui, ficou bem interessante, de tentar modelar o efeito dessa vacinação sobre essa queda de hospitalização. Agora a gente já tem uma ideia dessa dinâmica de como você vai vacinando, como é que as hospitalizações nas faixas etárias vão caindo, e tentar olhar para isso e falar assim, bom, como é que vai ser a hospitalização para frente? O resultado que a gente chega é um resultado meio por absurdo, mas assim, para a gente voltar a estressar o sistema hospitalar, que é o grande risco, né, de você ter uma nova onda, você precisaria que os jovens estivessem sendo contaminados de uma maneira muito mais forte, tá? Hoje, para trazer isso em números, colocando essa dinâmica de queda de hospitalização dos mais velhos, hoje, para você voltar para os picos de hospitalização que a gente viu em março, a pandemia teria que estar 2 vezes maior do que está hoje. Então, você teria que dobrar muito, e a gente mede isso pela taxa de internação de jovens, que é onde a pandemia está correndo solta, não tem ninguém imunizado lá, ou pouca gente imunizada. Você precisaria ter números 2 vezes maiores nisso para você chegar a níveis de hospitalização que a gente tinha lá atrás, isso com números, hipóteses bem conservadoras. Tá? Estou imaginando que a gente não imunizaria, por exemplo, ainda o pessoal de 50 a 59. Conforme você vai avançando no tempo e vai avançando a imunização, esses números ainda vão ficando maiores. Então, pode ser que a gente provavelmente vai ver algumas paradas ainda em alguns lugares em que a pandemia isoladamente está mais forte, mas esse processo de lockdown generalizado que a gente viu em março do ano passado, e agora a gente viu em março desse ano também, parece pouco provável. Tá? E se acontecer, ele vai ser por um período muito curto, porque a vacinação está começando a fazer efeito muito rápido na população, que um pedaço grande da população são os idosos, né? E agora vai começar a entrar o pessoal de 50 plus, que acessa o sistema hospitalar. Então, a notícia aqui é boa, não é muito... Tem o mérito de a gente ter conseguido escalar um pouco a vacina, mas é muito o fato de a gente ter uma população jovem com uma doença que afeta os mais velhos. Tá? Então, temos notícias boas aqui. Se a gente não tiver outra onda, quando eu olho para o PIB, esse PIB que ontem o dado foi muito bom, ele só, com a economia ficando de lado, a partir do ponto do final do primeiro TRI, a gente já marca 4,9% de crescimento. Então, sem crescer nada, a gente já marca 4,9%. Ou seja, qual que é o grande risco da gente estar abaixo de 4,9%? É ter algum outro lockdown maior, uma outra onda. Se a gente não tiver isso, a gente cresce 4,9% para cima. Tá? Acho que essa é a mensagem. Então, parece que a gente está com uma simetria para cima de crescimento em números para cima de 5%. Super notícia. Vamos olhar um pouco adiante de vacina. Então, com o que a gente já fez, já dá uma proteção, dá um pouco mais de segurança aí, podemos ter, de novo, algumas ondas. A gente até pode, eu acho que é improvável, mas a gente até pode entrar em lockdown, mas vai ser por um período muito curto. Então, o efeito sobre a economia é muito baixo. Tá? Olhando adiante, a gente tem uma oferta de vacinas maior. Tá? Teve um problema eu acho, muito grande de planejamento nessa história toda, que a gente concentrou muito a oferta de vacinas num fornecedor único, que era a China. Então, quando a China tem algum tipo de problema lá, a oferta de vacinas aqui ou demora para entrar, como foi no caso da Fiocruz, ou reduz ao longo do tempo, como foi no caso do Butantan no mês passado. O que a gente vai ver globalmente? Assim, aqui e globalmente. Aqui, a gente ainda continua tendo oferta de Fiocruz, que vem da China, e Butantan, mas agora começa a entrar em escala a Pfizer. A Pfizer oferta 12 milhões de doses esse mês, vai completar 100 milhões de doses até setembro, e de outubro a dezembro ela oferta mais 100 milhões de doses. Tá? Bastante vacina, mais do que a gente já vacinou até agora, bem mais. No fundo, o segundo semestre é muito ancorado pela Pfizer, ou a Pfizer vai vai empurrar uma parcela grande disso. Quando eu olho para a oferta global, para tentar ver onde estão os gargalos, esse tipo de coisa, do lado da Pfizer,
a gente não tem tido muito problemas, assim. Até agora, se pegar os países ricos, todos eles ancoraram, esses que vacinaram em escala, ancoraram o programa de vacinação com a Pfizer. E eu estava ouvindo o call deles agora, de resultados recentemente, eles entregaram, até o começo de maio, 400 milhões de doses, mais ou menos isso. Foi basicamente para os países ricos. Mas eles têm a capacidade de produção que eles rampearam hoje, já com as fábricas que já têm instaladas, de 2,5 bi até o final desse ano. Eles conseguem produzir 2,5 bilhões de doses em 21. Tá? Tem mais ou menos 1,8 bi, 1,9 vendidos. Significa que vai ter muito mais vacina da Pfizer para o mercado global e para a gente, nesses 200 milhões para o segundo semestre, ao longo aí desses próximos meses. Tá? Tem uma história de mais oferta de vacina global vindo da Pfizer por aí. Do lado da China, a gente teve essa dificuldade agora em maio, principalmente. Eles deram uma diminuída importante. Voltaram a entregar agora um pouco no final de maio para produzir ao longo de junho. Então, a gente vai ter vacina em junho, não vai ser tanto quanto, principalmente para a Fiocruz, se esperava. Se falava lá em mais de 30 milhões de doses, vai ser perto de 20, com os IFAs que eles já entregaram. Mas o que está acontecendo com a China? A China, até abril, a capacidade de produção deles, assim, não tem uma medida oficial disso, mas se falava que era alguma coisa entre 3 a 5 milhões de doses. E era mais ou menos assim, ela vinha vacinando 3 milhões de doses, exportando um tanto. Ela subiu a escala de vacinação dela hoje para 15 milhões de doses dia. Tá? Por que isso? Porque ela botou metas bem agressivas de vacinação da população nos últimos meses. A ideia deles é vacinar, essa é a mais agressiva, 40% da população até junho, até o final de junho. Eles estão num pace de conseguir. Tá? Depois disso, eles têm que vacinar, eles querem vacinar mais ou menos 2/3 da população, a população adulta, basicamente, até o final do ano. Então, vacinar alguma coisa perto de 64% até o final do ano, com a oferta de vacinação. Com os 15 milhões que eles estão produzindo hoje, eles não estão exportando tanto, porque eles têm que atingir essa meta até o final de junho, mas se eles mantiverem esses 15 milhões, eles atingem essa meta, na verdade, assim, vão atingir essa meta lá por agosto. Eles vacinam a população inteira até outubro, e a meta é 2/3 da população até o final do ano. Então, eles estão vacinando numa escala muito maior do que é a meta deles de imunização. Meu palpite é que eles começaram um pouco para trás e tiveram que fazer essa escalada rápida, conseguiram gerar uma capacidade de produção muito grande, demorou um pouco para entrar, mas a partir de maio, principalmente, entrou, para atingir os 40% da população, que é a primeira fase da meta deles, em junho. De lá para cá, acho que vai ter mais vacina disponível para o resto do mundo. Tem que lembrar que para a China, esse negócio de diplomacia de vacinas é um troço importante. Então, eu acho que a gente vai ter menos percalços de oferta de vacina, tanto da AstraZeneca quanto da Sinovac, ao longo do segundo semestre. Tá? Se a gente tiver certo com relação a isso, projeção de vacinação para junho já é alguma coisa entre 35 e 40 milhões de doses de oferta, né? Aqui no Brasil. Para julho isso já sobe para 70, em agosto vai ficar perto de 65, 70. Tá? A gente vai vacinar bastante nesse período. Se isso tiver certo, a gente vai estar vacinando a população acima de 40 anos, em primeira dose, até meados de setembro, provavelmente. Isso eu acho que é meio assim, um threshold de normalidade. A gente vai ter uma cara de mais normalidade ao longo desses próximos meses. Tá? Já começamos desde a partir de março, né, daquele pico, as coisas eram melhorando. Talvez a gente tenha soltado um pouco precipitadamente, a gente está pegando sinais aqui de que o vírus ainda está muito ativo, mas você está vacinando bastante gente. Então, a gente vai gradativamente entrando nessa normalidade, é isso que o mercado está pegando. Tá? Olhando para números, o que a gente sabe? Então, eu falei aqui, o PIB, pelos dados de ontem, a gente tem 4,9% de carry. Quer dizer, se não crescer nada, a gente tem 4,9%. O que a gente sabe? A gente sabe que vai vacinar mais. Então, a demanda por serviços vai ser maior, porque você vai fazer
história de reabertura. E a gente sabe que as famílias têm dinheiro para consumir mais. Esse troço é mais concentrado na classe média para cima, bem mais. A população de mais baixa renda está muito vulnerável ainda. Mas no agregado, e até assim, quando a gente vai fazer a escolha de setores, é importante ter em mente isso, quer dizer, vamos olhar para os tickets mais altos. Mas assim, no agregado, a taxa de poupança dessa economia está muito maior do que ela fazia no pré-pandemia. O cara não podia gastar, poupou. Agora, você vai reabrindo, você vai ter uma demanda reprimida, todo mundo vai querer viajar, todo mundo vai querer voltar à cesta de consumo que ele tinha antes, e tem poupança para isso. Então, esse mecanismo acho que acelera o crescimento ao longo do segundo semestre. Se a gente crescer um pouquinho na margem ao longo do segundo semestre, a gente já vai para cima de 5,5. Tá? Então, falar em 5,5 com 6 parece ser bem razoável. Se a gente conseguir vacinar de verdade, esses efeitos aparecerem ao longo do terceiro TRI, dá para ser até acima de 6%. É isso que faz diferença para essa economia. Olha o tamanho do shift de expectativas que a gente está fazendo. A gente sempre acreditou em números mais perto de 4%, mas assim, se você pegasse o consenso de mercado, a conversa era 3%, 2,5%, isso é coisa de 2 meses, 1 mês e meio atrás. Hoje o mercado está indo para cima. E assim, tem assimetria aí, dá para ser mais, depende um pouco da vacinação. Quando eu olho para isso, os papéis aqui estão baratos. A gente estava precificado de novo, vai voltar para o meu começo. A gente é o país provavelmente mais dependente de vacina. Se a gente não vacinasse, além do fato de você interromper o crescimento, você começava a entrar numa espiral recessiva por excesso de endividamento. Tudo isso tem que sair do preço agora, pelo menos no curto prazo. Tem 1000 issues aí de longo prazo, vocês sabem que a gente tem uma visão muito cautelosa para 22, mas agora, no curto prazo, eu acho que você tem que normalizar um pouco esses excessos de, olha, a gente pode quebrar aqui dobrando a esquina, um pedaço disso já foi, mas tem mais para vir. Tá? E tem a história de expansão de crescimento e de earnings das empresas nesses setores, ser 80% da nossa carteira que a gente está carregando. Tá? É uma coisa que acho que a gente vai ter mais alguns meses positivos. Vai ser a parte talvez mais importante dessa recuperação do ciclo, e a gente tem que pegar. Tá? É isso, pessoal. Vamos para as perguntas aqui? Vamos lá, vou fazer as perguntas aqui. A primeira é sobre câmbio. Elson, além do fiscal, quem tem mais força no atual cabo de guerra do preço do dólar? Em termos de troca, CDS, cupom cambial, diferencial de juros, balanço de pagamentos. Por quê? Acho que o dólar era basicamente fiscal, ainda né? Então, tanto o dólar quanto a inclinação de curva vem daí o problema. Eu acho que quando você vacina e faz a recuperação do ciclo, algumas coisas ajudam. Se tem um PIB nominal maior, significa que, pelo menos a condição inicial de endividamento público melhora. Mas, fundamentalmente, o que ajuda é que, olha, estou vendo aqui que a economia vai voltar ao normal, então não vou ter essa expansão fiscal que a gente fez nos últimos meses por muito mais tempo. Tá? É mais uma questão de urgência. Assim, você perde o trigger de curto prazo para gerar um problema fiscal. Nossos problemas fiscais estão colocados, a gente precisa de reforma, isso vai depender de eleição, eu acredito, mas eu acho que o mercado estava ainda tem, se olhar a parte intermediária da curva, mesmo esse câmbio já apreciou bem, mas ainda 5,10, tem um componente aqui de riscos de curto prazo que acho que a gente tem que tirar da frente. Então, é o fiscal que pesa. Quando eu olho para valuation, vamos chamar assim, do câmbio, não é novidade para ninguém, você olha para a conta corrente, termos de troca, números de balança, perspectiva por esse lado, esse equilíbrio, assim, e aí tentar achar um câmbio nominal para espelhar o câmbio real, que equilibraria isso tudo, esse negócio é 4,50, 4,60, tá? Qualquer modelo de comércio mostra isso. Mas acho que não vai chegar nesses níveis, mas deve apreciar um pouco mais, porque a gente está tirando o problema fiscal de curto prazo. Tá? Acho que essa seguinte de commodities eu respondi já, Marcelo, na apresentação aqui.
Vamos lá. Acho que já passou, né? Pode fechar. Desculpa. Vamos lá para a próxima. Recentemente tem se falado sobre melhor fiscal, ou melhora, devido à maior atividade, bem como inflação, atuando como imposto, ajuste tradicional em mercados emergentes ao diminuir dívida PIB. Como isso conversa com atuais prêmios de risco sobre equities? Muda algo? Por quê? Quer responder? Eu acho que, assim, muda bastante, né? Ajuda. Se você reduz pelo menos o risco fiscal de curto prazo, você tem um repricing da curva, naturalmente. Sem a dificuldade de rolar dívida menor no curto prazo. Tem um repricing de câmbio, que é importante também. Mas, assim, a gente tem que entender que essas coisas são todas correlatas, né? Isso ajuda, então ajuda nos custos de oportunidade, mas tudo isso está acontecendo porque a percepção de risco está ficando menor, porque você está vacinando, porque você vai destravando essa economia para fazer uma recuperação cíclica. Se isso acontece, um jeito de você olhar para isso no mercado de ações é o prêmio de risco de ações. Nosso equity risk premium vai ficar menor, a gente tem um re-rating nisso. E mais importante, aí acho que é por isso que o grande beneficiário, assim, do ponto de vista de classe de ativo, é o mercado de ações, aqui também tem earnings, né? E é o grande driver desse mercado. O que se espera para earnings numa economia que cresce 2%, 2,5%, é muito diferente de uma economia que cresce 5,5% com 6%. Tá, nas histórias domésticas. E a gente tem que lembrar que assim, as histórias da Bolsa doméstica são as melhores empresas, não ganha share nesse processo todo. Então, acho que melhora da pandemia, ela melhora o fiscal, mas ela melhora fundamentalmente a volta do ciclo, a perspectiva da volta do ciclo, que é onde a gente vai pegar o grande impacto. Bom, deixa eu ir para a próxima aqui. Do câmbio aqui você já respondeu. Como você vê empresa de commodities em relação à queda do dólar? Bom, é o seguinte, acho que tem 2 pontos aí. Assim, sempre que a gente olha, né, não olha o filme inteiro, né, olha só uma foto, né, o dólar caiu hoje e as commodities caíram também. Vamos dizer que fosse esse o ponto. Então acho que não é bom para a empresa de commodities. Mas a gente tem vindo num ciclo de alta impressionante, né, das commodities. Então eu acho que, primeiro, ninguém tem esses preços nos modelos, né, o preço, quando a gente fala em múltiplo de EBITDA e tal, ninguém tem os preços spot, ninguém tem $200 por minério de ferro, provavelmente tem 130, 140 dólares. E câmbio, talvez o pessoal tenha um câmbio por aí, 5,10, 5,20 para o fim do ano. Então, acho que não tem muito problema. Eu acho que, claro que se tiver uma queda do minério de ferro de 200 para 160, a ação da Vale vai cair, porque ela, em parte, ela tinha subido por isso. Agora, depois quando você começa a olhar, bom, mas 160 ela gera muito caixa, né, ao longo dos próximos trimestres, e, né, com esse nível de dólar. Então, aí faz sentido continuar comprando. Então, acho que, assim, se a gente tiver uma perspectiva mais longa, não faz tanta diferença, né, alguma acomodação de preço, seja de dólar, seja da commodity. Mas quando a gente olha para o curtinho, né, para balanço, os papéis vão balançar naturalmente. Acho que não tem muito o que fazer. A próxima aqui, o que achamos da B3? B3 a gente está um pouco distante. Acho que ela assim tem sempre essa ameaça de competição, né, que é o que está fazendo o preço hoje. Mas por hora não é uma ação que a gente ache tão atraente, né, para ter na carteira. Mas pode vir a ter, se cair um pouco mais, pode ficar interessante. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem uma no chat aqui sobre inflação. Pergunta aqui de perspectiva de inflação. Olha, eu acho assim, tem 2 componentes aqui. O componente mais de curto prazo, eu acho que os riscos estão ficando menores. Isso é positivo, tá? A gente tem 2 coisas acontecendo, assim, 2 fatores fortes acontecendo aqui.
ainda. Eu acho que tem um componente autista aí que é energia elétrica. Esse troço vai pressionar a inflação desse ano, talvez ainda pressione a inflação do ano que vem. Tem um componente também autista olhando para alimentos na carne. A margem dos frigoríficos está muito baixa, nas proteínas como um todo, então tem um espaço aqui para você repassar esse aumento para o consumidor, só que você não consegue fazer isso do dia para a noite, então essa coisa anda um pouco mais. Então, a gente ainda tem uns efeitos aqui para ver no curtíssimo prazo. Vamos caminhando ao longo do ano, o que a gente vai ver, e a gente gosta ainda da história de commodities no curtíssimo prazo. Quando a gente vai mais para o fim do ano, eu acho que tem uma história aqui que ajuda a inflação, entrando para 2022, que é commodities. Assim, a China desacelera provavelmente lá para o fim de 2022. O câmbio mais apreciado também ajuda a trazer um pouco essa inflação para baixo. A história do trade commodities acho que é uma história de meses aqui. Não dá para a gente... Não compro tanta história do super ciclo, tinha uma pergunta era sobre isso. Acho que é uma história de meses, é o ciclo da China com aceleração muito forte agora do resto do mundo. Tá? Acho que isso tudo está indo para preço nesses próximos meses. Depois disso, a China já está contraindo o crédito e você vai acumulando esse processo, no final do ano você vai ter menos inflação pelo lado das commodities. Então, aí eu diria que a gente, tanto na parte de produtos industriais quanto de commodities agrícolas, a gente vai ver um arrefecimento importante. Caminhando ao longo de 22 é uma outra história. Aí a inflação, a eleição, aí é onde vai o dólar, aí são as nossas problemas fiscais, aí é um pouco diferente, tá? Mas eu acho que, para resumir tudo aqui, eu diria que a inflação desse ano está bem precificada, com algum bias para baixo, está mais para o final do ano. A inflação do ano que vem, eu acho que a entrada é boa, porque as commodities vão estar mais baixas, mas ela vai ser completamente dependente da eleição. Tá? Tem mais uma aqui. Vamos ver. Bom, aqui tem a avaliação do monte de empresa, eu não vou falar de todas, né? A gente vai falar, assim, já comentei da carteira. Tem a pergunta aqui de Via Varejo. Isso aí eu vou falar porque assim, a gente gosta da tese. O que a gente acha, né, de Via Varejo? Via Varejo é um meio do caminho entre uma empresa offline e online. Acho que ela tem feito progressos aí no online, mas assim, está muito longe, né, de Mercado Livre, de Magazine Luiza. Agora, está muito descontada também, né? Ela vale uma fração de Magazine Luiza, talvez deve valer um quinto da Magazine Luiza. Então, o desconto parece excessivo. E acho que tem de vantagem ali é que, ainda que ela tenha se saído bem com venda pelo WhatsApp, me chama no Zap, assim, várias estratégias que ela fez, acho que com muita competência, a reabertura beneficia bastante ela, né? Que é um público um pouco mais simples e que quer ir na loja. Então, assim, lembrando também que ela tem uma participação maior do que a dos outros na venda de imóveis no portfólio dela. Então, isso é um negócio que, em geral, as pessoas querem lá ver, assim, faz um pouco de diferença para ela. Então, classifico que ela é um play mais de reabertura até do que digital, como é, por exemplo, o Magazine Luiza ou o Mercado Livre. Deixa eu ver aqui. Empresa do setor de locação de carros e a visão com essa maior reabertura. Eu já comentei de empresa de locação de veículos e reabertura, mas só para repetir rapidamente aqui, acho que tem um upside grande. O que atrapalha no curto prazo? É a falta de oferta de veículos. Eles estão tendo que estender o uso de veículos além do normal. Então, isso gera um pouco mais de manutenção, provavelmente alguma piora na margem, né? Na margem deles. Mas, assim, é um setor que a gente gosta, a gente acha que primeiro que o rent-a-car, que é, vamos dizer, o turismo, ele vai ter uma recuperação muito rápida. Gestão e terceirização de frota é um negócio que está crescendo muito no Brasil, né? A gente olha algumas outras, por exemplo, de outros tipos de veículos também estão crescendo bastante. E além disso tem esse aluguel de longo prazo, ou anual, ou bianual, que é outra coisa que é muito comum na Europa. Estados Unidos é leasing, né, que o pessoal faz,
Mas é meio parecido aqui, quer dizer, você aluga o carro, daqui 2 anos você vai lá e devolve o carro, né? Não é que nem você comprar, depois tem que vender, você tem um prejuízo enorme na venda. Então, esse serviço aparentemente para em pé. E, como eu falei, vai ser uma competição boa aqui das locadoras com montadoras e com concessionários também. Mas tem espaço para todo mundo. Tem uma pergunta aqui, você quer responder, Elson, sobre racionamento de energia? Respondo. Boa pergunta. Isso daí, assim, aqui o Fernando Guerreiro, que é o nosso analista do setor aqui, fez um trabalho bem legal sobre isso. A gente até estava discutindo ontem. Não tem risco para esse ano. Que a gente está olhando, evidente, é para 22, tá? Eu acho que o risco é baixo. Os números que o Guerreiro levantou mostram isso. Você precisa ter uma combinação muito infeliz. A gente precisaria ter um regime de chuvas aqui, um regime hidrológico cerca de 10%, um pouco mais, 15%, de 10% a 15% pior do que está sendo esse ano, e esse ano já é um dos piores da história. Ano que vem parece que a chance de laninha é menor. Então, do ponto de vista de chuvas, tende a ser um pouco melhor. E tem que ter um crescimento muito forte, não somente esse ano, mas ano que vem também. Tá? Ano que vem a gente tem números de crescimento um pouco piores. Esse é um ano de recuperação cíclica. Né? Ano que vem já é mais desafiador. E tem eleição, tem tapering lá fora, já é bem mais complicado. Então, parece uma combinação difícil você fazer racionamento lá mais para o segundo semestre do ano que vem. Mas, assim, é um risco evidente para se olhar. Você tem que ficar sobrepondo probabilidades. Né? É que, de repente, não chove, você tem laninha e não chove lá já no começo do ano que vem, aí as probabilidades assim, dão saltos. A gente sabe como essas coisas funcionam. Mas olhando para hoje, e aí a gente não vai ter mudança disso provavelmente até o começo do ano que vem, desse panorama, o risco ainda é baixo. Acho que isso não vai para preço, não. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui. Queria agradecer a todos que participaram. Obrigado pelo tempo aí, por nos ouvir e obrigado pelas perguntas também. Sempre são bem-vindas e até a próxima, aí, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado pela confiança. Mês que vem a gente está aqui de novo e nesse ínterim, se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre algum tema, estamos aqui à disposição. Obrigado.